Voltamos. Vamos ver se a gente consegue agora ouvir o Roberto. O pessoal vai entrando aí de novo. Marlene, Pati, Carla. Isso aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue agora ouvir o Roberto, tá? Eu troquei o meu fone, dei umas ajustadas aqui. Vamos ver se a gente consegue agora ouvir o Roberto. Vou mandar o convite para ele aqui. Tá bom? Aguardem aí só um minutinho, por favor, pra gente começar aqui o nosso bate-papo aqui com o Roberto. Tomando Jonei, Conselheira, Zileide, Romilda Machado, Marlene Nogueira, sejam bem-vindas, tá? Bem-vindas à nossa live, bem-vindas a esse momento aqui de aprendizado. Pessoal, são problemas de tecnologia, isso acontece. O Roberto, eu já mandei o convite para ele e eu estou aguardando o Roberto entrar. Pessoal, olha só, como eu tinha dito anteriormente, quando a gente iniciou aqui essa live, nós estamos iniciando nessa semana um novo projeto, que é o projeto 1947, onde eu vou estar aqui de 2 a 3 dias nesse horário com vocês, ao vivo, para lives, onde a gente vai trazer convidados especiais. Nós vamos estar aqui tirando dúvidas, falando de outros assuntos que vocês vão mandando para a gente no dia a dia, para a gente poder conseguir sanar aí o Roberto não está podendo entrar. Eu vou tentar chamar o Roberto aqui pelo particular dele. Tô tentando aqui, galera. Tô tentando aqui. Ó, mandei o convite para o Roberto, mas ele não está aceitando o convite. Ele não está aceitando o convite. Tentando aqui, tô Ele tentando. pode pedir para entrar também. Ô, Roberto, me chama aí, me convida aí então, vamos ver se a gente consegue diferente. Roberto tá aí, Roberto? Pessoal, não vi o... Ah, tá. Veio aqui, vamos ver. Convidei Roberto de novo. Ó, tá vindo. Oi, tá difícil. Tá me escutando? Vamos ver, vamos ver. Estão me escutando aí, pessoal? Gente, mas que coisa, hein? Estão me escutando aí? Roberto, você tá me ouvindo? Sim? Eu Sim? não consigo te ouvir. E eu já troquei de fone, não tô conseguindo te ouvir. Vou tentar fazer uns ajustes aqui para ver se eu consigo ouvir você. Tira o Deixa eu fone. trocar aqui tentar aqui fazer uma alteração no fone. Parece que agora eu comecei a te ouvir. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Ai, que ótimo, que bom. Achei que não é possível. Agora eu Não, tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. perfeito. Roberto, primeiramente, boa noite a você, boa noite aos nossos convidados que aqui estão. Para mim é um prazer muito grande trazer você aqui também. Trouxe tantos outros colegas aí da área e tem sido um sucesso essas lives. Tem, assim, ajudado muitos conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil no exercício da função, na caminhada deles. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é tentar ajudar essa classe que a gente tanto ama, que a gente tanto respeita,
para que eles tenham um pouco mais de dignidade no exercício da função, sejam mais respeitados e, de fato, conheçam as suas atribuições, conheçam um pouco do papel da rede de proteção, para que eles ajam com mais segurança a cada dia no exercício da função. Então, seja muito bem-vindo você, sejam todos muito bem-vindos, nossos convidados. É um assunto que não deixa nunca de ser atual e polêmico, porque a gente vê aí diariamente, em diversos meios de comunicação, o aumento da violência contra crianças e adolescentes. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive, é algo que a gente não gostaria de viver, mas está aí, é real, e nós, enquanto participantes do Sistema de Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, nós precisamos dar voz e precisamos falar, sim, desses assuntos. Então, já te acompanhando, vendo que você tem uma vasta experiência com relação a essa questão da Lei 13.431, que é a Lei da Escuta Especializada, Depoimento Especial, daí várias mentorias, cursos aí, principalmente falando desse assunto. Então, é muito importante que você fale um pouco hoje para nós dessa lei, que é, assim, muito importante, apesar de ser de 2017, né, Roberto? Mas a gente ainda vê muita dificuldade nos municípios em implantar de forma adequada, de forma ordeira, coordenada e efetiva essa lei. Então, bem-vindo, e eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência com relação a essa implementação dessa lei. Eu sei que parece que você participa da implementação dessas leis, ajudando municípios. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência para nós com relação a essa implementação dessa lei. Pode deixar. Bom, boa noite, Larissa. Eu que agradeço primeiramente o convite, né, de estar participando aqui contigo e com todos os que estão aqui presentes com a gente, né, por mais essa oportunidade de estar falando sobre a Lei 13.431, acho que você deixou bem claro qual é o nosso objetivo aqui, todos os dias fazendo live, dando cursos, respondendo dúvidas nos grupos de WhatsApp, de Telegram, no Facebook. O intuito é ajudar os conselheiros tutelares a atuar dentro da legalidade e, principalmente, não só os conselheiros tutelares, mas a rede de atendimento à criança e adolescente. Uma coisa muito importante aqui, e por isso eu estou fazendo uma série de lives com várias pessoas, e todo mundo que me pergunta qual é o tema, é a Lei 13.431, nós temos que falar mais da Lei 13.431 do que qualquer outro tema. Por quê? Porque quando a gente tem uma dúvida que, por exemplo, assim, hoje teve agora, no final da tarde já teve algumas ali no WhatsApp, Roberto, estou com uma suspeita aqui de violência sexual de criança e adolescente. O que eu faço? O fluxo da Lei 13.431. Estou com aqui uma suspeita de tráfico de crianças. O que eu faço? O fluxo da Lei 13.431. Estou com a suspeita aqui de um pai que agrediu o filho. O que eu faço? O fluxo da Lei 13.431. Então, por isso, tão importante, Larissa, esse tema. Se nós tivéssemos em todos os municípios implementado a Lei 13.431, sobrava tempo para o Conselho Tutelar fazer as suas reais atribuições no intuito de solucionar problemas da rede, como fazer a fiscalização das entidades, fazer o assessoramento ao Poder Executivo Municipal, né? Articular com a rede programas e serviços que necessitam existir no município, fazer mais notícias de fato ao Ministério Público sobre serviços dos 208 que não são implementados no município. Por quê? Porque a Lei 13.431 ela traz uma novidade para nós. Qual é a novidade? Que o Conselho Tutelar ele não tem que fazer tudo, é a rede que tem que fazer tudo, né? Interessante. Na falta de alguém fazer o que deveria fazer, entra o Conselho Tutelar para aplicar a medida de proteção, mas o mais importante, depois comunicar esse fato a um comitê que a lei obriga a criar, a lei e o decreto,
para que aquele fluxo que aquela pessoa esqueceu de fazer, o que era atribuição dela, para que esse comitê lembre ela que, opa, isso aqui é sua atribuição, você tem que fazer, né? Então é muito importante que os conselheiros cobrem essa lei, cobrem. Qual é a função do Conselho Tutelar com relação à Lei 13.431? É mandar ofício para o CMDCA, perguntar, vocês já criaram o comitê gestor do artigo 9º do decreto 9.603? Não, então tem que criar. Ah, mas eu não quero criar. Notícia de fato ao Ministério Público, né? Porque é uma das infrações e que cabe ação de responsabilidade do gestor público se esse serviço não existe. Está lá no artigo 208, inciso 11º do ECA. Então nós precisamos fazer implementar. Por quê? Porque é o que eu digo, aí a criança vai ser atendida pelo número estritamente necessário de órgãos e serviços que tem que atender ela não vai sofrer mais violência, que é o principal, principal objetivo da lei, é não revitimizar a criança ou adolescente que já foi vítima de um tipo de violência, né? Porque pode ser violência física, violência sexual, dividida em exploração sexual, tráfico de pessoas, a violência psicológica, que é subdividida em alienação parental, bullying, e quando ela é testemunha de violência, e a violência institucional, que é aquele caso que as instituições cometem violência com aquela criança a revitimizando, né? Então, tem muito conselho tutelar por aí. Hoje, até, de novo, num outro grupo, né, uma colocou assim, nós recebemos uma denúncia e escutamos aqui no conselho a criança de 4 anos e ela relatou tudo o que ela sofreu. Veja, ela já contou para alguém e teve que contar de novo para um conselheiro. Isso é violência institucional. Então, por isso a importância da gente falar sobre esse tema. Mas eu queria, antes já entrei bastante no tema, mas antes de falar isso, até falar assim que o nosso folder criou um certo atrito, né? Eu quero deixar bem claro, não sou autor da Lei 13.431 e nem do Decreto 9.603, né? O autor do projeto da Lei 13.431 é uma deputada federal, não vou falar o nome nem partido, porque eu não gosto de fazer política, né? Mas quem quiser pesquisar é só ir atrás. O decreto é do presidente Michel Temer, no final ali de 2018, 10 de dezembro de 2018, ele promulgou o decreto, lá sancionou o decreto. O que eu sou o autor? Lá no artigo 15 da Lei 13.431 diz assim, os municípios poderão criar os serviços de recebimento e monitoramento de denúncias. E as denúncias recebidas nesses serviços serão comunicadas ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e à autoridade policial. Então, o que eu sou o autor? Eu sou o autor de um projeto que regulamenta o inciso 15, o artigo 15 e o artigo 13, que também fala desse serviço, para os municípios. Porque, então, os municípios que querem criar aquele serviço, que a lei, no artigo 15, diz que eles podem criar, eu fiz o modelo, a minuta de projeto de lei, que regulamenta esse serviço no município, porque o município não pode criar serviço nenhum sem lei. Precisa de uma lei, senão não existe no município, né? A gente cumpre com o princípio da legalidade, que tanto se fala para o conselheiro tutelar, que é aquele que eu não posso fazer nada que não exista em lei, né? Eu não posso fazer nada se não tiver lei que autorize. Isso é o que está no artigo 37, princípio da legalidade para o servidor público ou para o serviço público. Então, o município também não pode criar um serviço sem ter a lei que autorize. Então, a minuta, ela começa assim, né? Ó, regulamento, o artigo 13, o artigo 15 da Lei 13.431, e cria no âmbito do município, sei lá, vou colocar aqui, Cubatão, o serviço de recebimento e monitoramento de denúncias da Lei 13.431. E nessa minuta de projeto de lei, a gente cria o cargo do entrevistador, que é o que vai fazer escuta especializada no município, para depois fazer concurso e colocar essa pessoa lá. Aí o município escolhe que tipo de profissional que ele quer. Muitos municípios estão colocando assim, o entrevistador será psicólogo, o entrevistador será assistente social qualificado, né? Uhum. Terá como atribuições participar de audiências, registrar boletim de ocorrência, se for o caso, se ele escuta uma violência, ele é obrigado a registrar boletim de ocorrência.
né? Então, ele é obrigado a participar de audiência, então isso já faz com que a gente tire também aquela coisa que muitos municípios estão com problemas para implementar a lei, que é assim, eu vou fazer lá no CRAS a escuta. Mas daí o profissional do CRAS depois tem que atender o pai, daí acompanhar o pai, que bonito que fica para a cara dele, né? Então a gente cria esse serviço e acaba com uma porção de problemas ou obstáculos para a implementação da lei nos municípios, né? Te dizer até Roberto, que... Fala, querido. Não, é só um adendo aí de você falar aí da importância de se ter esse órgão, porque a lei 3.431, ela busca coibir todos os tipos de violência contra criança e adolescência. Você falou muito bem dos tipos de violência física, psicológica, sexual, institucional e tudo mais. E ela veio para somar, né? É importante os conselheiros e as conselheiras tutelares entender que, apesar de ser um diploma autônomo, né, Roberto, ela veio para somar com as normas já existentes. Então, nós temos o Código Penal, nós temos Maria da Penha, nós temos o Estatuto, nós temos a Constituição Federal de 88. Então, assim, é muito importante ter essa conscientização, até porque a lei ela vem para instituir mecanismos mais eficazes, é onde a gente sempre bate na importância da cobrança da implementação dessa lei, é justamente para criar mecanismos eficazes, né, e para que o poder público, de fato, cumpra com a legalidade. De fato, esses mecanismos, eles sejam implantados dentro do município para evitar uma série de coisas que você já mencionou aí, que é a questão da revitimização, que isso acontece muito, e você sabe disso, a gente vê isso em vários municípios de todo o Brasil. Então, é importante que esses mecanismos eles sejam criados pelo poder público, mas não só na esfera municipal, em diversas esferas, né? Também na esfera estadual, para que a gente tenha setores também da administração envolvidos nessa sistemática. Porque não dá para a gente falar só de um órgão para que haja implementação efetiva e eficaz dessa lei no município. Se nós não começarmos a entender que nós precisamos unir forças para que isso de fato aconteça, nós vamos ficar muito, muito aquém daquilo que a lei estabelece, que, como você disse aí no início, o intuito dessa lei é buscar sempre proteger o bem-estar dessa criança e desse adolescente, vítima ou testemunha da violência sexual. Então, é muito importante, Roberto, a gente... Não só sexual, né? Não só... não só sexual, violência. De qualquer violência. A lei é muito clara. Então, são violências, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela sexual, seja ela institucional, violências. Então, a gente ter isso muito em e os conselhos tutelares, como você disse no início, lutarem mesmo por isso, encaminharem ofício ao CMDCA, buscarem recursos para que isso seja implementado e a gente, né, Roberto, não continuar com aquele costume muito, muito ruim de os conselhos tutelares sempre estarem usurpando a sua função. Estarem, muitas das vezes, exercendo a função de uma pessoa técnica especializada, porque a lei ela fala que precisa de ter esse corpo técnico, pessoas qualificadas, pessoas especializadas para fazerem essa escuta, não só na questão da escuta especializada pela rede de proteção, mas também no âmbito judicial, para o depoimento especial, né, Roberto? Com certeza. Então, até ainda bem que você citou essa questão das pessoas qualificadas e do conselho não usurpar a função de outro, né? A gente tem que deixar bem claro, assim, há 3 momentos que a lei fala que essa criança vai ser ouvida, né? Ou que ela vai falar. Qual é o primeiro momento? É o momento da revelação da violência, que se chama de revelação espontânea. Então, é o momento em que a criança contou para a mãe, contou para o professor, contou para um conselheiro tutelar espontaneamente. Não é que ela contou para a mãe leva no conselho e daí contou para o conselho, não.
A revelação espontânea é com a mãe lá já. Então, se ela contou para a mãe, ela não tem que contar para um conselheiro. Então, quando aconteceu a revelação espontânea, essa criança será chamada a confirmar algumas coisas por meio da escuta especializada, que tem um cunho de proteção dessa criança, né? E de superação das violações sofridas. E depois ela vai ser chamada a confirmar ou falar sobre o fato no depoimento especial também, que é no âmbito da segurança pública ou do Poder Judiciário, não é nos dois, né? É em um ou outro. O que é importante a gente saber? Que a revelação espontânea pode acontecer em qualquer lugar, isso inclusive até no Conselho Tutelar, tá? Porque tem muita gente que fala assim, eu não posso ouvir criança e adolescente. Não, se ela chega para falar para você, você tem que ouvi-la, tá? Até porque tem a questão do 136, inciso 1, né, Roberto? É uma atribuição do Conselho atender a criança ou adolescente e aplicar medidas de proteção. Isso. Então, só que agora, se a mãe leva essa notícia para o conselheiro, né? A mãe fala, olha, o meu filho me contou que sofreu violência do tio. Confirma com ele. Não, eu não preciso confirmar com a criança, porque a mãe já está contando, a criança vai conversar depois, na escuta especializada e no depoimento especial. O que é importante também? Que a escuta especializada ela é feita na rede de proteção. Quem são os órgãos de proteção? Olha lá, está lá no decreto, né? Lá no artigo 22 do decreto 9.603. Assistência, a educação, saúde e segurança pública. Tá? Então, são órgãos que dão proteção para a criança. O conselho zela para que essa proteção aconteça por esses órgãos. O conselho não realiza proteção diretamente. Ele protege os direitos, e um desses direitos é que alguém proteja, acompanhe, oriente, né, auxilie, faça superar o trauma, o proteja de novas violências, segurança pública, que condene o agressor, justiça, né? E o terceiro momento é o momento do depoimento especial, onde sim a criança falará, por exemplo, quem fez aquilo com ela, e aí sim a segurança pública tomará as providências para que garanta que aquela pessoa não faça mais aquilo com aquela criança, condenando-a, processando-a, se como assim desejar. Tá? Mas, voltando aqui, por que a importância do Conselho Tutelar? Porque essa é uma lei que cria um sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Veja, não é para todas as crianças e adolescentes, é para os que são vítimas de violência ou testemunha. Né? É diferente, ou seja, ele é mais restrito, é um sistema de garantias menor. Por que menor? Quanto menos gente, menos possibilidade de violência. Né? E aí também cria uma quantidade menor de órgãos que vai atender. Eu gosto de fazer sempre essa reflexão com o pessoal que está nos ouvindo aí. Né? Que agora, simultaneamente, estamos aí com mais de 130 pessoas, só agradecer todos que estão presentes. Então, ela diminui porque, olha só, se a criança conta lá na escola que foi abusada sexualmente ou que sofreu uma surra de fio de luz do pai e está toda marcada, veja, a revelação aconteceu lá. Quem que protege essa criança primeiro? Primeiro a saúde, que vai ver se essas lesões não tem nenhuma consequência, se não precisa ter um cuidado de curativo, de ponto, sei lá o quê. Depois vai para a assistência social. A assistência social faz o quê? Acompanhamento, apoio e orientação. Então a assistência vai começar a acompanhar aquela família, vai dar apoio àquela família, né? E vai orientar aquela família sobre tudo o que vai acontecer. Depois, depois se comunica ao Conselho Tutelar, à autoridade policial, ao Ministério Público. E aí o decreto diz bem certinho o que cada um faz. Comunica a autoridade policial para apuração dos fatos, comunica-se o Conselho Tutelar para aplicação de medidas de proteção.
né? Então a gente tem que deixar bem claro, se necessário, está lá regulamentado. Agora, se a criança contou na escola, já foi para a saúde, já tem acompanhamento da assistência, qual é a medida de proteção que precisa tomar? Nenhuma, porque já está sendo protegida, né? Ah, mas ô Roberto, o violador é o pai, aí a criança não pode voltar para casa. Bom, daí o delegado vai solicitar o afastamento do agressor da moradia comum. Ah, mas o delegado não fez. Aí, ó, porque o delegado não fez uma atribuição que é dele, o Conselho Tutelar talvez precise aplicar uma medida emergencial, vamos dizer assim, de acolhimento para tirar aquela criança do ambiente do agressor. Mas provisória e de urgente, né, com o objetivo de esperar que o agressor saia para que ela retorne para o lar. Então, qual é a importância do conselho aí? Aplicar a medida de proteção se necessário, e se a rede estiver bem implementada e com o fluxo funcionando direitinho, não será necessário, né? E também fazer com que a lei seja colocada em prática. Olha o que diz o parágrafo 4º do inciso 4º do artigo 4º da Lei 13.431. O não cumprimento no disposto dessa lei implicará na aplicação das sanções previstas na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas como é que vai ter sanções para quem não cumpre com essa lei? Através de que alguém comunique o Ministério Público, que lá no artigo 208 diz assim, né? Cabe ação de responsabilidade para os serviços inexistentes ou para os serviços que funcionam de maneira irregular, conforme abaixo 2 pontos. Está lá inciso 11º. Serviços de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, se eu não tenho um serviço desse implementado, cabe uma notícia de fato ao Ministério Público para que ele entre com a ação civil pública de improbidade administrativa e responsabilizar o prefeito porque não implementou essa lei lá no município. E eu sempre digo, né, eu dei uma capacitação em Canaã dos Carajás, no Pará, e que estava o juiz da infância e da juventude lá. Eu disse, olha, doutor, se eu estiver errado, o senhor me confirma. Mas o prefeito que não cumpre a lei, ele incorre quê? Aí ele disse, improbidade administrativa. Improbidade administrativa pode causar qual a punição para o prefeito? Perda do mandato e inegibilidade por 8 anos. Aí todo mundo ficou com os cabelos em pé, tanto é que Canaã dos Carajás já está implementando a escuta especializada. Né? Aí agilizaram, aí, né? Mas aí precisa que tu disse, o compromisso não é só do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai fazer notícia de fato. Agora, se o Ministério Público não entra com a ação civil pública, o que adiantou? Se o juiz não vai lá sentenciar a ação civil pública, obrigando o município, dando prazo de 60 dias para implementar, o que adiantou? Agora nós precisamos, né, e por isso também que eu tenho um outro curso aí que é de instrumentais para o Conselho Tutelar, que é fazer um ofício bem feito para o CMDCA. Se o CMDCA não responde, fazer uma notícia de fato que tu não deixe alternativa para o promotor a não ser entrar com a ação civil pública. Porque assim, Larissa, né, até eu sou conhecido por puxar a orelha tanto de conselheiros tutelares como da rede de proteção. Então, se eu dou uma capacitação para a rede, lá naquele momento a gente tenta unir todo mundo, mas quem faz errado eu não fico passando a mão. Eu fui conselheiro e já trabalhei 26 anos também no executivo. Né? Então eu sei que o executivo também faz bastante coisa errada. Então, se a gente não puxar a orelha dos dois lados, não vai funcionar. A gente precisa mostrar para todo mundo. Então, eu tenho visto, por exemplo, notícia de fato que começa assim: comunicado ao Ministério Público, comunicado. Não é nem ofício, não é memorando, não é nada, é comunicado ao Ministério Público. E relata, a mãe contou isso, o pai contou aquilo, ponto. Atenciosamente, Conselho Tutelar. Então, tu não diz que tipo de documento é aquele, tu não diz quais as providências que o Ministério Público tem que tomar, porque se tu disser qual é a providência que ele tem que tomar embasado nas atribuições do Ministério Público, se ele não fizer, cabe o quê? Denúncia à corregedoria. Então, tu não deixa alternativa, né? Eu tenho aqui até os meus 2 últimos livros aqui, mas está saindo já, acho que semana que vem, se Deus quiser, eu já publico a capa aí, já publiquei para alguns amigos em particular,
está saindo o terceiro, que é instrumentais, a rede, ao sistema de garantia de direitos, e lá nós vamos ter esses modelinhos todos aí bem embasadinhos, inclusive o modelo tão falado, o modelo de projeto de lei que cria e regulamenta o serviço de monitoramento e recebimento de denúncias dos municípios. Aqueles municípios, claro, que me contrataram para fazer assessoria de implementação, nós temos um município em São Paulo, em Canaã dos Carajás, tem outro aqui em Santa Catarina, tem outro no Paraná, que nós já estamos com o projeto de lei indo para a Câmara, 2 já está aprovado, implementado, né? E 2 estão indo para a Câmara agora essa semana para implementar também. E olha só, o município de São Paulo aí que implementou tem 3.000 habitantes. Criou um serviço com 2 profissionais exclusivos para esse serviço, né? E olha lá, o Conselho Tutelar recebe uma notícia de violação, essa notícia vai para o serviço, lá é feita a escuta especializada da criança, esse serviço encaminha para a assistência social, para a saúde, esse serviço comunica a autoridade policial, o Ministério Público, e esse serviço depois dá a devolutiva para o Conselho Tutelar do que ele já fez. E esse serviço monitora se o Ministério Público entrou com a ação civil pública ou com a ação penal. Esse serviço monitora se o delegado pediu afastamento do poder familiar, afastamento do agressor do lar. Esse serviço monitora se a saúde fez a profilaxia no prazo correto. Então, tem mecanismos de comunicação que foram... Não tem desculpa, né, Roberto? Não tem desculpa. Isso aí. É isso aí. Se a rede se organizar, dá para fazer, porque a essência dessa lei é, de fato, trazer uma forma mais célere, mais rápida, mais objetiva, para que isso, de fato, funcione dentro do município. Né? Então, assim, é muito importante a gente saber que, apesar da lei constituir-se no diploma autônomo, igual eu falei, mas ela exige não apenas assim, um aperfeiçoamento das estruturas de atendimento já existentes que a gente tem hoje. A gente sabe que tem municípios que não tem todo o aparato, mas já tem alguma coisa funcionando. Né? Então, assim, já tem alguma coisa implementada, já tem alguma coisa funcionando, ainda que assim, aos trancos e barrancos, mas tem alguma coisa. Mas é preciso que isso, de fato, se ajuste e que cumpram-se exatamente o que está na legislação. E como você mesmo disse, são 2 pessoas, né, numa cidade de 3.000 habitantes fazendo tudo isso. Agora você imagina as cidades que nós temos aí de 60 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400, 500, 1 milhão de habitantes e que, infelizmente, né, Roberto, a gente ainda vê uma deficiência muito grande na implementação dessa lei e no funcionamento mesmo, de forma a colocar a funcionar de forma eficaz, de forma que, de fato, atenda às necessidades dessas crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência. E, assim, é só querer, não tem desculpa, dá para fazer, se quiser faz, a rede pode se organizar para isso. E como você mesmo disse, evita uma série de problemas, tanto para o executivo local, quanto para essa criança, para esse adolescente, e para os demais órgãos que fazem parte da rede de proteção. Então, é muito importante a gente, enquanto, né, conselhos tutelares, buscarem fomentar esses assuntos dentro do município, cutucar mesmo o CMDCA, encaminhar ofícios, chamar para reunião, conversar, falar, e aí, como que tá? Já deu certo? Preciso, se não fizer, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Tá dentro das minhas atribuições, nós estamos tendo irregularidades aqui. Saúde, como é que tá? Assistência social, como é que tá? Então, precisa ter esse diálogo, né, Roberto? Eu acho que o objetivo dessa lei é de, assim, de uma vez por todas, fazer com que essa rede de proteção ela comece, querendo ou não, dialogar, entrar num acordo, falar, ó, nós precisamos, cada um no seu papel, na sua função, mas nós precisamos dialogar, nós precisamos trazer essa questão
dessa proteção prioritária e integral da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nós precisamos trazer isso para o centro, nós precisamos implementar, nós precisamos dar voz a essa classe. Então, não só os conselhos tutelares, mas eles são, sim, eu costumo dizer que o conselho tutelar é uma atração ali, é o que dá combustível, é o que dá força, é o que está ali cobrando, é o que está fazendo a roda andar, aquela engrenagem que a gente vê muitas vezes ali, a gente sonha ver um dia funcionando de forma adequada, é o que vai dando ali o combustível, o que vai dando ali as diretrizes para que isso de fato se implemente. E outra, né, Roberto, que de fato o CMDCA, juntamente com os outros órgãos, cumpram efetivamente o seu papel, ao invés de ficarem preocupados com o horário de conselheiros tutelares, se estão entrando, se estão saindo, se estão indo, se não estão indo, preocupados com outras coisas, com rivalidades com conselhos tutelares, enquanto na verdade nós sabemos que ambos foram criados juntos e na ideia de uma parceria, na ideia de um estar ali ajudando o outro, para que de fato as políticas públicas voltadas para criança e adolescente no município se cumpram e sejam efetivas. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente e que os conselheiros e conselheiras tutelares entendam o papel fundamental que eles têm na fomentação para que esse sistema de garantias de direito funcione. E eu vou te dar uma ajuda aí, que é assim, ó, né? Citando novamente um outro pedido de dúvida de hoje de um grupo de WhatsApp, né? Assim, o Conselho Tutelar deve participar das reuniões do CMDCA? Falei, claro que deve, né? Mas eles não avisam, a gente não precisa avisar. Olha o nome, né? Audiência pública ou reunião do Conselho. A reunião é pública, ninguém pode negar a participação numa reunião do Conselho. Mas olha só, daí falou assim, aqui nós enviamos um relatório para o CMDCA a cada 3 meses. Falei, mas isso é obrigação do Conselho Tutelar, está lá no artigo 21 da Resolução 170. O Conselho Tutelar deve encaminhar um relatório trimestral, olha só. Mas olha só o que é o que a maioria esquece, né? Porque lá no artigo 21 diz assim, que o relatório trimestral deve conter um resumo do quantitativo de casos atendidos. Isso é o que todo mundo faz, a maioria faz aí, não trimestralmente, às vezes anualmente, mas coloca o resumo do quantitativo de casos. Mas o mais importante desse relatório trimestral é apontar as deficiências da rede. E esse relatório trimestral, conforme a Resolução 170, deve ir com cópia para o CMDCA, para o Ministério Público e para o Juiz da Infância. E é sempre importante, o que eu digo sempre assim, que também a gente se esquece, a gente acaba só, porque a gente fica no dia a dia fazendo o que eu chamo citando o Raposo lá, agora me esqueci o primeiro nome dele, mas citando o Raposo, é o que a gente fica fazendo no dia a dia trocando fralda, exercer a função que é de outro, e como fica fazendo isso, se esquece das outras. E quando a gente faz um relatório trimestral, por exemplo, a gente já vai colocar lá no relatório trimestral assim, qual é a deficiência da rede? Olha, uma das deficiências da rede é o descumprimento da Lei 13.431 e não ter o serviço elencado do artigo 208, inciso 11º, que é o da escuta especializada. Né? E podemos até citar, já encaminhamos ofício ao CMDCA e nada foi tomado de providência, segue o fixo e anexo do relatório. Aí no relatório do próximo trimestre, Larissa, eu vou colocar outras deficiências, mas vou colocar um parágrafo a mais lá no final, que é perguntando ao CMDCA, ao juiz e ao promotor, o que esses 3 fizeram para sanar as deficiências da rede apontadas no relatório anterior. Né? Eu vou te citar um exemplo aqui. Ó. Eu sempre fui muito cri-cri nas coisas que eu faço. Muito... na legalidade tem que ser feito. Então eu cobrei muita coisa do meu promotor de justiça na minha comarca, inclusive representei ele uma vez na corregedoria, ficou bravo comigo. O que ele fez?
para se vingar do nosso colegiado, apesar de ser eu que tinha feito, ele quis se vingar do colegiado. Mandou um ofício para o Conselho Tutelar dizendo: a partir de hoje eu vou exigir que vocês encaminhem o relatório trimestral conforme o artigo 21 da Resolução 170 que vocês não estão fazendo. Aí meus colegas se apavoraram, né? Falaram assim: ó, aí viu, tu briga com o promotor, nós que se lascamos. Falei: mas nós já não fazemos o relatório mensal com os quantitativos? Já. É só juntar, somar 3 meses e encaminhar para ele. E ele colocou no ofício: e aponte as deficiências da rede. Aí nós fizemos o primeiro, colocamos lá que faltava vaga de creche para criança, nós temos uma fila enorme aqui, colocamos que 2 coisas assim, e que faltava psicólogo na saúde, que também tinha demanda reprimida para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. Aí fizemos esse relatório, encaminhamos e apontamos essas 2, porque também não adianta colocar todas as deficiências já no primeiro, né? Coloca aquelas mais urgentes. Encaminhamos. No segundo relatório, nós colocamos: ó, gostaríamos de saber o que o Ministério Público fez para sanar as deficiências apontadas no relatório do trimestre anterior. Sabe o que a promotora fez daí? Mandou um ofício para a gente dispensando a gente de mandar o relatório. Por quê? Porque o relatório cria uma obrigação para o CMDCA, para o Ministério Público e para o juiz da infância. Porque eles é que têm que tomar providências legais de implementação dos serviços. E eu sempre digo para o pessoal: que serviços eu posso dizer que não existem? Leiam o artigo 208 e vejam se aqueles serviços do artigo 208 existem. Se não existem, já cabe ação de responsabilidade. Mas se eles existem também e funcionam regularmente. Então, por exemplo, aqui eu não podia dizer que não tinha um serviço de creche. Tinha. Mas não funciona regularmente. Por quê? Porque não atende a todos. Então precisa regularizar. A educação é um direito de todos. Como é que só atende uma parcela da população? É a mesma coisa, acontece às vezes no município assim: no bairro tal não tem transporte escolar. Ó, veja, o transporte existe, mas funciona de maneira irregular, porque não atende a todos. Então, a função do Conselho Tutelar no município para solucionar os problemas de rede e de serviços que devem existir e que não existem é fundamental. Vejam, poucos conselheiros tutelares sabem que ali onde diz no artigo 131 Conselho Tutelar é permanente, no projeto original ali dizia o Conselho Tutelar é provisório. Por que é provisório? Olha só, se todos os conselheiros fizessem isso que eu estou falando, né, de apontar as deficiências da rede, cobrar para que aqueles serviços sejam implementados, ia chegar um momento que todos os serviços implementados, que não ia precisar do Conselho Tutelar. Essa era a lógica lá na criação do Estatuto, do artigo 131. Mas daí, infelizmente, né, os próprios organizadores lá do Estatuto disseram assim: peraí, pessoal, vocês estão pensando que estão onde? Na Suíça, na Alemanha, né? Aqui no Brasil não funciona, aqui os gestores vão ter que, da vida inteira, nós vamos ter que ensinar. E nós temos uma dificuldade muito grande, né? Que isso é o que a gente diz assim, desafios. Esse é o nosso maior desafio, é que assim, no meio de uma gestão, troca conselho tutelar. Troca conselho tutelar, tem que aprender tudo de novo. Quando aprendeu, troca a gestão. Aí muda tudo de novo. Aí quando aprendeu um grupo, o prefeito troca o coordenador do CRAS, do CREAS. Esse é o nosso desafio, né? E por isso a importância, por exemplo, de a gente que o CMDCA tenha um comitê gestor, que esse comitê gestor que está lá no artigo 9º do decreto 9.603 auxilie na formação dos fluxos de atendimento, que esses fluxos de atendimento sejam institucionalizados através de um protocolo municipal, porque daí, se eu coloco que o fluxo de atendimento de uma criança vítima de violência sexual é X, ó, aconteceu assim, ela vai para cá, para lá, e para cá, para cá e para lá, e coloco isso no papel e institucionalizo através de um protocolo, pode mudar prefeito, pode mudar conselho tutelar, pode mudar coordenador da saúde, vai manter. O fluxo vai continuar.
Então, nós não batalhamos, isso eu coloco como me coloco na meia-culpa também, nós não batalhamos para a criação desses fluxos, né? O que se faz aqui com a Lei 3.431 e com essa minuta de projeto de lei aqui que eu criei, é criar um fluxo específico para aqueles 4 tipos de violência. Mas e o fluxo de uma criança que se machuca na escola? E o fluxo de uma criança que é esquecida na creche? E o fluxo de uma criança que não conseguiu uma vaga de creche? E o fluxo de uma criança que não conseguiu uma consulta médica? Tudo isso deveria ter fluxos de atendimento, feitos com a rede, onde a rede se comprometa. Veja que o compromisso da rede é muito importante, né? Tem uma polêmica aí nos cursos que a gente dá para conselheiro tutelar, que é assim: podemos estipular prazo nas nossas requisições? Eu digo que podemos, né? Porque todo órgão público ele tem 15 dias para responder. Se a gente não colocasse prazo, já seria os 15 dias. Mas uma criança que precisa de uma cirurgia urgente, eu vou esperar 15 dias? Não. Então eu coloco prazo. Mas como é que eu estipulo prazos? Eu estipulo com a rede. Então, eu faço várias requisições à saúde, cirurgia, consulta médica, consulta psiquiátrica, psicologia. Então, eu chamo esses órgãos para uma reunião e digo, olha, uma criança vítima de violência sexual, psicóloga, quanto tempo você acha que você precisa ou que você deveria estar atendendo essa criança? Aí ela diz, imediatamente, violência sexual é grave. Tá, mas então vamos colocar 2 dias de prazo, porque daí você recebe, em 2 dias tu se organiza a tua agenda e chama ela. Pode ser? Pode. Ela se compromete com o prazo de 2 dias. E se ela não cumprir o prazo de 2 dias, aí o conselho tutelar faz a representação ao juiz, né, para que aquela criança tenha aquela vaga lá assegurada. Então é muito importante, porque se a gente não coloca prazo, quando é que a gente tem descumprimento? Ah, você mandou atender, mas não disse quando, né? É aquele negócio que a gente fala assim, atenda na segunda-feira, mas a gente não disse de que mês, de que ano, nada disso, né? Tem gente que brinca com essas coisas. Apesar de que a resolução 170 diz o seguinte: até que seja revista a decisão do Conselho Tutelar nos moldes do artigo 137, a requisição do Conselho Tutelar ou a decisão do Conselho Tutelar tem eficácia imediata. Imediato. Então, não deveria nem ter prazo, deveria ser cumprido imediatamente. Então, olha só a importância de um órgão. Só que eu me preocupo muito, porque eu tenho feito os conselheiros tutelares refletir muito com relação a isso. Porque a gente acaba falando o que é atribuição da assistência, o que é atribuição lá da delegacia, o que é atribuição da saúde, e muitas vezes parece que eles só escutam assim, o que não é atribuição. Mas com relação à fiscalização das entidades, ao relatório trimestral, o assessoramento ao Poder Executivo local para a formulação do orçamento, e que lá tenha dinheiro para a criação desses serviços, aí não faz, né? Porque também não adianta eu só tirar o que é dos outros e botar nos outros, e depois ficar lá no conselho sem fazer nada, né? Eu até brinquei com umas meninas que eu dei uma capacitação agora, aí, semana passada. Eu disse, aproveitem o tempo livre que vocês estão numa cidade super pequena, de 1.300 habitantes, para estudar. Vão ver as lives dos palestrantes, vão ver os congressos que tem aí online, vão requisitar capacitação, vão melhorar um ofício que vocês estavam fazendo, e não fiquem, eu vou citar aqui, não posso falar onde, mas eu conheci um que no horário livre ficava vendo filme de extraterrestre, de invasão da Terra, era todo ufólogo, né? E lá dentro do conselho ficava fazendo isso, em vez de estar vendo lá uma live do Luciano Bettiati, da Larissa, do Giovanni, do Lauro Trindade, do Reinaldo Balbino, né? Então, perdem momentos que vai fazer com que eles mudem a sua postura, tendo conhecimento, que coloco na maioria dos meus livros aqui de dedicatório, coloco assim, o conhecimento liberta, né? Liberta de coisas que não é dele, mas também faz com que ele aprenda que ele tem, com esses poderes, grandes responsabilidades, né? Como diz o tio lá do Homem-Aranha, né? Vocês têm grandes poderes,
mas com esses poderes tem grande responsabilidade junto, né? Então a gente precisa rever algumas coisas aí. Essa lei é de suma importância que ela seja colocada em prática. O prazo para os municípios fazer isso já acabou desde junho de 2019, né? A lei 3.431 de 2017 dava 6 meses para implementação. Isso. Mas Depois aí do o próprio decreto. governo federal e também dava 60 dias para o governo federal regulamentar. O que aconteceu? Nem o governo federal cumpriu com esse prazo. Foi regulamentar 1 ano e pouco depois, lá em 2018. Mas lá em 2018 o decreto deu prazo de novo para os conselhos municipais de direito criar o comitê gestor. E a pergunta é, criaram? E eu tenho dito, não criaram. A ação de responsabilidade é contra o prefeito e o presidente do CMDCA. Mas daí tem uns que dizem assim, ó, sabe, Larissa? Lá no decreto diz assim, poderão criar preferencialmente no âmbito do Conselho Municipal de Direitos o Comitê de Gestão Colegiada. Aí tem uns que dizem assim, mas é preferencialmente, não precisa ser com nós, então isso aí não é nossa responsabilidade. Não tem problema. Ó, tem um município aí de São Paulo, né, do litoral aí de São Paulo, que não se mexeram. O que agora o promotor de justiça diz? A escuta vai ser feita no CREAS. E é um município grande. E eu disse para as assistentes sociais, olha, se for ser feita escuta no CREAS, no município do tamanho de vocês, vocês não vão fazer mais nada, só fazer escuta. Como aconteceu em outra cidade de São Paulo, que não criaram o comitê gestor, o juiz foi lá por determinação judicial e disse assim, é o assistente social da educação que vai fazer a escuta. Botou o nome da moça e tudo na decisão. E é uma cidade que só tem ela de assistente social na educação, só ela, e tem 80 mil alunos na rede. E tem 5 acolhimentos institucionais na cidade, e todos lotados, para tu ver o tamanho do tanto de violência. E agora ela vai ter que fazer escuta especializada, ela não vai fazer mais nada, só isso. E não vai dar conta ainda, porque numa cidade de 400 mil habitantes, uma pessoa só não dá conta. Que até uma coisa que você citou aí, esse município de 3 mil habitantes que implementou já, eu gosto de citar ele porque eu tenho falado com um município de 80 mil habitantes que diz assim, mas não tem dinheiro para contratar mais uma pessoa. Eu digo, meu Deus do céu, gente, o município com 3 mil habitantes conseguiu. Como é que um de 80 não vai conseguir? E assim, essa estrutura de ter um entrevistador, que pode ser um entrevistador com 2 administrativos, pode ser 2 entrevistadores com 2 administrativos, vocês vão avaliar conforme a demanda. Eu pego um município de 100 mil e digo, cria com 2 vagas para cada um, mas chama um de cada um. Não deu conta, chama mais para aquele serviço. Agora, deu conta, deixa aqueles 2 lá. Então, tem que se analisar a demanda. E aí, eu até vou citar um município aí de Minas, não vou falar a cidade, mas um município de Minas, que me procurou urgente, que tinha que fazer a capacitação da escuta especializada urgente, vamos fazer urgente. E lá na capacitação eu perguntei para a secretária, por que é tão urgente? Porque o delegado está encaminhando lá para o CREAS fazer a escuta. E o delegado manda as perguntinhas que ele quer que faça para a criança lá no CREAS. Eu disse, não é escuta, isso é depoimento especial. E depoimento especial não se faz nos órgãos da rede de proteção, se faz na segurança pública ou no judiciário. E aí, em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já disse que a escuta especializada se faz na vara da infância, então não se faz nem da delegacia. Aí, no final da capacitação, o delegado participou junto, não falou uma palavra a capacitação inteira, mas participou, ficou lá só escutando. No final, eu perguntei, daí, delegado, o que achou? Ele olhou para mim e falou, eu achei que nós estamos fazendo tudo errado, né, Roberto? E é verdade. E ele só concordou que estava fazendo errado quando eu mostrei a decisão do Tribunal de Justiça. Não é nem decisão, é um protocolo e procedimento do depoimento especial no âmbito do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais. Depoimento especial em Minas Gerais se faz na vara da infância. Né? Aí ele olhou, pois é, e eu estava fazendo na delegacia, eu digo que o senhor estava cometendo violência institucional. Então, cuidado, o senhor pode perder o cargo, né? Então ele, pois é, agora eu me apavorei, e ele é do direito. Então, quem é do direito se preocupa com essas coisas, porque sabe que pode ser responsabilizado, né? Então,
E assim, ó, do depoimento especial, nós já temos vários estados regulamentando isso. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tem estados que regulamentam que tem que ser na delegacia, tem estados que regulamentaram que pode ser tanto na delegacia ou no Poder Judiciário, mas que seja com um profissional capacitado. Veja, a capacitação ela tem que ser específica para que esse profissional entenda os princípios da Lei 3.431 e do decreto, porque a escuta especializada não tem cunho de produção de prova para o processo de investigação, o depoimento, sim, busca provas para o processo de responsabilização, né? Então, o delegado ainda, se já tem indícios suficientes do crime, tem que dispensar a criança do depoimento especial, não pode fazer, porque se ele já sabe quem é autor, materialidade, né? Autoria e materialidade, Não tem necessidade. então ele tem que dispensar do depoimento. Mas, infelizmente, nós ainda estamos desvirtuando a lei, já que nem foi tão colocada em prática assim, e tem delegado pedindo como produção antecipada de prova o depoimento especial. E aqui a produção antecipada de prova era para outras provas e indícios, para se dispensar o depoimento especial. Interessante, Roberto, você falar isso aí, aproveitando o que você está falando, porque a gente vê muito amadorismo nesse âmbito. Né? E assim, na verdade, a ideia básica da lei é erradicar o amadorismo do sistema. É tirar isso do sistema. De fato, providenciar um atendimento adequado, qualificado, né, de forma eficiente, evitando a revitimização. A gente sabe que essa demanda da violência, Roberto, é uma demanda muito complexa e muito difícil. Não é fácil. Não é para qualquer pessoa. Tem que ser pessoas qualificadas, pessoas preparadas para aquilo, até para, né, Roberto, a gente ter uma agilidade, uma eficiência maior na atuação dos órgãos e também não só dos órgãos de proteção, mas dos órgãos de repressão. Tem que haver essa organização. Tem que haver essa eficiência, parar com esse amadorismo, né, Roberto? Eu vejo muito amadorismo. E você citando aí o exemplo dos delegados, é muito comum. E assim, se a gente for pensar, poxa, o delegado, ele tinha obrigação de saber isso. Ele tinha obrigação de... 431. Não sabe nem que tem a lei 13.431. Então, uma das coisas que eu até sempre digo para os conselheiros tutelares é assim, ó. Primeiro passo, encaminha através de ofício, veja, não é requisição, não é nada disso, através de ofício, encaminha uma cópia da lei e do decreto para o CMDCA, para o prefeito, para o delegado, para o promotor de justiça e para o juiz. E para assistência social, para a saúde e para a educação. Olha, 2017 foi sancionada essa lei. Gostaríamos muito que se fosse dedicado um momento de estudo e leitura de tal legislação. Porque os procedimentos de atendimento da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência se alteraram. Mandar. Aí depois, quando o delegado chama um conselheiro, vem cá, porque eu vou ouvir aqui a criança aqui na delegacia aqui, tu tem que chegar e dizer assim, doutor, o senhor leu a lei? Li a lei. O senhor fez capacitação? Não, então o senhor não pode ouvir. E nós temos que fazer isso. Eu tive uma vez que eu atendi um caso, né, quando era conselheiro, eu fui conselheiro no mandato anterior a esse, que estão aí o pessoal, e foi engraçado, né, porque eu conto aquela história, né, que é a vida do conselheiro tutelar, é assim, para quem está nos assistindo e que não é conselheiro tutelar, eu até fiz um texto aí para a gente refletir sobre isso, né, e publiquei aí nas redes sociais, depois posso falar disso, que a vida do conselheiro tutelar é assim, tu saiu do conselho, vai para casa, 4, 5 horas da tarde, tá tudo ali numa boa, né? Jantou, tomou um café, tomou banho, 9h30, 10 horas, bom, não tocou o telefone, o que eu vou fazer? Vou dormir. Chega lá, deita na cama, pega o celular teu próprio, vou olhar umas mensagenzinhas no Facebook, coisa arada.
Aí até que quase cai o celular, dizer, agora é hora de virar para o lado do sono, né? Então tu vira para o lado do sono, larga o celular na mesinha e olha para o celular do conselho está lá, pu, 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 olha, polícia militar. Putz, já o coração dispara, já atende, aí eu quando atendi era um policial militar dizer, soldado fulano de tal, o conselho tutelar estou aqui com 15 adolescentes que foram apreendidos consumindo bebida alcoólica. Falei, onde é que está que é crime consumir bebida alcoólica? Primeiro, né? Eu perguntei para o soldado. Aí ele disse assim, não, mas como que não do 243? O 243 é quem forneceu a bebida para esses adolescentes. Tá, e o que o senhor quer que eu faça? Pega o nome dos adolescentes, faz uma listinha aí com o nome do pai e da mãe, tira a bebida dos adolescentes e dispensa para ir para casa. E, se possível, pergunte quem é que vendeu para eles. Se eles disser quem vendeu para eles, o senhor vai até o bar, prende o dono do bar e leva para a delegacia. Se o senhor está maluco, que não sei o que, eu falei, esse é o procedimento da polícia. Você quer fazer isso, faça, você não quiser, não faça. Se eu vou comunicar o comando, fique à vontade. Meu nome é Roberto Fuch de Almeida, né? Eu sempre dizia, meu nome é Roberto Fuch de Almeida, eu sou conselheiro tutelar. Já comunica isso também para o comando aí. Nunca tive medo de dar meu nome. Aí, tá, mas daí tu já demora. Aí o coração dispara, porque tu teve que dar 1000 explicações pro policial, o policial te ameaçando, dizendo que se tu não for lá, ele vai te denunciar também, que não sei o quê. Coloca ali o coisa, pega o celular lá, até o coração diminuir, né, o batimento cardíaco, e tu relaxar de novo. Bom, passou umas 2 horas, meia-noite, meia-noite e meia. Bom, não vai ligar, tá bom, vamos dormir. Bota o telefone, vai olhar, Polícia Civil. Agora já não é mais a Polícia Militar, é a Polícia Civil. Atende, ele diz, olha, eu estou aqui com 2 adolescentes que foram apreendidos e trazidos pela Polícia Militar porque estavam consumindo bebida alcoólica. Eu disse, meu Deus do céu, mas não era o 15? Eu perguntei para o delegado, não era o 15? Por que só tem 2 aí? Não, estão os 15 aqui, mas só 2 eu não localizei a família. Digo, tá aí, o que o senhor quer que eu faça? Localize a família, isso aí. Se o senhor acha que isso é ato infracional, a função de localizar a família é do senhor, artigo 107 com 231. Não, mas eles são vítimas, o senhor tem que vir aqui. Obrigado, doutor, agora o senhor disse certo. Eles são vítimas, então se eles são vítimas de violação de direito, eu tenho a obrigação de ir aí. Então estou indo aí, até login. Me dá 10 minutos, 15 minutos, chamar o motorista, já estou indo. Cheguei lá, estavam os 15, com os 10 pais, tudo lá, uma confusão na delegacia de polícia civil. E eu chego lá e falo, calma, gente, calma, vocês já vão ser liberados, né? Porque eles não estão presos. Eles não cometeram crime. Aquilo ali era uma arbitrariedade. Né? Eu falei, calma, vocês já vão ser liberados. O delegado escutou e veio queimando. Quem é que disse que vão liberar? Que quem manda sou eu. Falei, eu disse. Porque qual é o crime que eles cometeram, delegado? Nenhum, eles são vítimas. Então por que eles não podem ir embora se eles são vítimas? Isso aqui é o quê? Cárcere privado? Espera aí que eu já anoto aqui para conversar com a promotora amanhã cedo. Digo, se eles são vítimas, o senhor devia estar... O senhor tem curso para escuta especializada da Lei 3.431? Não. Então... E o senhor vai ouvir eles? Vou. Não vai, porque o senhor não tem curso. Né? Como diz o artigo 20 do decreto, lá 9.603. Né? Mas eu vou ouvir. Daí eu pegava sempre um papel bem grandão e anotava, virado para o delegado, dizendo, representar o delegado, descumpriu com o artigo tal, da lei tal. Aí o delegado, naquele momento que ele viu que eu anotei, representar o delegado, descumpriu o artigo tal, da lei tal, ele sumiu. Quando ele sumiu, levou uns 10 minutos, voltou e me disse assim, veja, eu vou te nomear para fazer a escuta especializada. Aí ele já sabia até o nome, ele foi lá ver a lei. Aí eu falei, doutor, vamos lá de novo, vou lhe ensinar, querido. O senhor não tem autoridade sobre mim e nem eu contra o senhor, nós temos o mesmo nível aqui de hierarquia. O senhor não me nomeia para nada e eu não lhe mando fazer nada. Eu estou aqui para lhe orientar e lhe ajudar, garantindo o direito desses adolescentes. Aí
Daqui a pouco ele vem assim, o senhor já conseguiu localizar ali os pais desses dois? Já. Então o senhor pode ir embora? Eu falei, não, agora eu não vou embora, agora eu vou ficar aqui até o final, porque eu tenho que ver quais os direitos estão sendo violados pela autoridade policial desses adolescentes. E fiquei lá até as 7 da manhã. Aí ele entrava com o adolescente, com o pai, só falava, conversava só com o pai daí. Como é que é o nome do seu filho? Fulano de tal. O seu nome, o endereço. O senhor sabe aonde ele comprou a bebida? Não. Mas ele sabe, né? Daí o guri fazia assim. Então tá bom, não tem problema. Eu vou abrir o inquérito policial e depois eu vou chamá-lo na sua companhia para fazer o testemunho aqui, ok? Ok. E liberava. Veja, ele não falava com o adolescente, falava só com o pai, que era o correto, né? Não era nem para ter levado todo mundo para a delegacia, era para ter pego os nomes e depois que abrisse o inquérito, chamasse como testemunha. E daí o que mais me deu, satisfação, assim, foi que num outro dia fui chamado, depois conversei com ele, depois que terminou tudo, ele me pediu desculpa, eu pedi desculpa, ele falou que nós estava tudo do mesmo lado, que nós não podíamos fazer isso. Eu disse, com certeza estamos todos aqui do mesmo lado e todos temos que aprender juntos, né? O senhor não conhecia a lei, eu vou lhe mandar a lei, o senhor vai ler a lei completa, o decreto, tudo direitinho, o senhor vai saber as suas atribuições. No atendimento às vítimas, o senhor disse que esses meninos aí são vítimas, então o senhor tem que saber como lidar com eles. E falei assim, o senhor só tem que nos chamar nos casos que for violência sexual, faço até questão de vir aqui mesmo que os pais tenham para fazer orientação do que vai, ou aconselhamento do que vai acontecer com eles, apesar que isso é atribuição do delegado também, né? A gente vai ver lá no decreto, depois lá nas atribuições da autoridade policial. No depoimento especial é obrigação dele informar sobre serviços, programas e tudo que vai acontecer com a criança e com a família. Mas aí quando me chamaram na outra vez, que foi quase 2 meses depois, num caso de suspeita de violência sexual, cheguei na delegacia, né? Eu cheguei lá, a escrivã lá, o senhor é quem? Eu falei, eu sou o Roberto, conselheiro tutelar, vim aqui que o delegado chamou um caso de suspeita de violência sexual. Daí ele disse, o senhor é aquele que veio um dia aqui e deu uma aula sobre o Estatuto da Criança e Adolescente para o delegado, né? É eu mesmo. Então, a ver, lá na própria delegacia ele já sabia que eu ia lá e dava aula para o delegado. Mas por que, Larissa? A lei foi sancionada em 2017, 5 dias depois eu fiquei sabendo da sanção, eu já imprimi a lei, eu já estudei a lei. Em 2018 saiu aquele Comentários à Lei 3.431 do Dr. Murilo Giacomo, eu li aquelas 2 páginas que está aí à disposição no Google, né? É só escrever assim, Comentários à Lei 3.431 Murilo. Vai aparecer um documento em PDF de 92 páginas do Dr. Murilo Giacomo aqui do Paraná. Também tem o livro do Dr. Klaus, que é um juiz da Vara da Infância aqui de Braço do Norte, aqui de Santa Catarina, que é Comentários à Lei da Escuta Protegida, muito bom também, muito didático. Então, aí já comecei a estudar protocolos de escuta protegida, protocolos da lei. Nós já temos no Brasil 5 grandes municípios que criaram o Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima ao Testemunho de Violência. Mas isso é muito importante, Roberto. Veja, mas isso não é para todos os municípios, porque só a implementação desse serviço custa R$500 mil. E dentro desses centros integrados, nesses grandes municípios, tem Vara da Infância, tem polícia, tem assistente social, tem médico e tem psicólogo. Então, veja, está tudo junto ali, para não revitimizar. Então, já se escuta uma vez só, já grava, já todo mundo sabe o que a criança falou, já encaminha para o serviço, mas isso nós temos em 5 municípios no Brasil inteiro. E nós temos aqueles que implementaram, como tu diz, tem uns que já tem alguma coisa, né? Mas esse é alguma coisa, né? Tenho falado com uma colega aí de São Paulo, que assim, não é só fazer a escuta, né, gente? Quando a gente faz a escuta, a gente tem que saber os propósitos, diretrizes e princípios da lei. Porque senão eu faço uma escuta que revitimiza. Tem gente que acha, tive até um desentendimento com uma moça, que ela disse assim,
Na escuta eu já pergunto quem é o agressor, eu digo, tu estás equivocada. Né? Tu não pergunta quem é o agressor na escuta especializada, tu pergunta o que fez com você, para saber para onde encaminhar. Quem pergunta quem fez isso com você é o delegado. Ah, mas se eu já posso fazer isso agora e evitar né, que o delegado escute de novo, eu estou evitando a revitimização. De não, tu está fazendo uma coisa que a lei proíbe. Né? A lei proíbe que você faça investigação, que produza provas para o processo crime. Então, não é, quando ela vai lá no delegado, esse procedimento de depoimento especial está disposto na legislação. Então, isso não é crime, não é revitimização. É revitimização todo aquele procedimento que não está estipulado em lei e que é desnecessário. Então, se eu faço depoimento especial, mesmo ela tendo feito escuta especializada, isso não é crime, porque a lei prevê que a criança seja chamada a confirmar os fatos por meio da escuta especializada e do depoimento especial, não é ou. É e do depoimento especial. Não é como depoimento especial é feito na segurança pública ou poder judiciário, que é só um. Né? Então, ali é nos dois. Então, é muito legal falar sobre esse tema, eu sou apaixonado por esse tema, tanto é que eu dou curso sobre a lei de escuta especializada, eu dou curso sobre escuta especializada, procedimentos para a realização da escuta. Tem muita gente que me pergunta assim, me manda o questionário da escuta. Não tem questionário da escuta, a escuta não é Cada caso para ser avaliado, né, Roberto? Não é um procedimento fechado, rígido. Tem criança que vai revelar o que aconteceu com ela fazendo um desenho. Vai revelar o que aconteceu com ela por um comportamento, né? Tem criança que não vai revelar o que aconteceu com ela, não vai querer falar, e eu tenho que respeitar isso da criança, porque se eu obrigar ela a falar, é violência institucional. Tá claro na Tem criança que vai querer falar diretamente só para o juiz. Pronto, isso. E ela tem que ser respeitada no direito dela. Tem que ser respeitada. Desde legal, Roberto. Detentora de direitos. Então é direito dela falar e não falar. Lembrando que essa questão dela ser ouvida, ela é um direito e não é uma obrigação, como muitos pensam que é, né? Que ela tem a obrigação de contar, de falar, nem que seja por desenho, seja por comportamento, e não é uma obrigação, é um direito. É um direito. Se ela não quiser falar, ela não vai falar. Se ela não quiser falar com os técnicos, mas quiser falar diretamente para o juiz, ela vai ter que ser ouvida, ela vai ser escutada ali por ele. Então, é muito importante, Roberto, que a gente veja essa lei, de fato, com a ideia de proteção mesmo a essas crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência. É para proteger ela mesmo. Né? Então, a intenção é proteção, e ela vai ter as formas dela, vai chegar momentos que ela vai querer falar, às vezes não vai querer falar, vai ser através de um objeto, de um desenho, de um comportamento, vai querer falar só com o juiz. Então, assim, é respeitar o tempo, é respeitar o desejo dela, é respeitar a vontade dela. Lembrando que não é uma obrigação e que sim um direito. Então, isso é muito importante a gente ter em mente isso. Né? Aqui eu vi algumas perguntas e diz assim, enquanto o município não tiver implementado, quem faz a escuta? Eu digo, enquanto não tiver implementado, se usa o fluxo que você já usava, né? De recebeu a denúncia, encaminha para o CREAS, para a saúde, e a notícia de fato ao Ministério Público. Para o Ministério Público. Mas eu não posso fazer isso e continuar não fazendo a notícia de fato ao Ministério Público, porque a lei não foi implementada. Então, nós temos... Porque assim, uma coisa, né, até eu falei ali num grupo assim, o pessoal perguntou, mas o delegado chamou para ir na delegacia. E eu falei, bom, primeiro, pare de ir na delegacia.
Aí ela disse assim, mas aqui é complicado. Tá, mas o que você está fazendo para parar de ir na delegacia? Nada. Diga, então não reclame. Não reclame. Continue na delegacia, então se tu quer, encare isso como uma atribuição sua, vai e pronto. Agora, não adianta eu querer falar lá num grupo que o delegado está errado, que eu não devia ir na delegacia, mas eu não faço nada como colegiado para mudar essa realidade. Não adianta eu ir na delegacia e chegar brabo no outro dia e descontar aquela raiva toda com meus colegas dentro do conselho. Eu vou ter que convencer os meus colegas do conselho que isso está errado, que nós temos que fazer algo externo ao conselho para que essa realidade mude. Né? Não adianta, então não adianta só ficar reclamando dentro do conselho. Não adianta só, enquanto a lei não é implementada, eu continuar mandando para o CREAS, para a saúde e para o Ministério Público. Eu tenho que fazer como conselho, gente, né? Isso é uma fala do Reinaldo Balbino, ele tem que ser agente de transformação social local. Ele tem que ser agente de transformação social local. Se eu continuar fazendo sempre as mesmas coisas, como é que eu quero que o resultado seja diferente? Né? Não tem como. Einstein, né? Einstein é um gênio, não preciso nem falar dele, mas ele diz isso. Como é que eu quero resultados diferentes se eu sempre faço a mesma coisa? Então nós temos que mudar. Tá? Queria agradecer a presença ali do colega também, que está ali de Fortaleza, e pedir para ele mandar um abraço lá para o Tiago. Tiago é o conselheiro lá de Fortaleza, teve aí a mãe bem mal aí com Covid-19, mas já está boa, está em casa, né? Nós participamos da corrente de oração aí com ele, Tiago. Por gentileza, colega aí do Tiago, mande um abraço para ele. Tá? E agradecer de coração a presença de todos aí, pessoal, né? Nunca vi tanta gente na live, pessoal de Santa Catarina e Serra Alta aqui do meu estado, né? Eu sempre digo aqui, o pessoal agora do resto do Brasil vai ficar com inveja, Larissa, porque assim, ó, eu sou de Santa Catarina, eu nasci em Lages, né? Na Serra Catarinense, e eu digo pro pessoal, gente, Santa Catarina eu faço menos da metade do preço que eu faço para os outros estados, porque é meu estado. Eu quero que o meu estado seja exemplo no Brasil. Então, o que vocês precisarem de mim, quantas e quantas palestras eu dei de graça, inclusive aqui no estado, aqui, para ajudar aí colegas, né? Faço assessoria aqui ao município de Porto Belo permanente para a rede de atendimento, né? Tivemos vários embates com o juiz, com o promotor, estamos regulamentando algumas coisas. As coisas melhoram, né? Mas precisa ter um protagonismo aí do conselho, né? Se o conselho ficar só nessa visão da sociedade e dos órgãos públicos de que eles fazem o que a sociedade quer ou o que os órgãos públicos mandam, nós vamos continuar sendo como é que diz, agora não me lembro quem é que fala isso, não, o Lauro Trindade, nós vamos ser o puxadinho da delegacia, nós vamos ser o puxadinho do Ministério Público, né? Então, nós temos que mudar essa realidade. O Conselho é um órgão da administração pública local que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente e informa os órgãos que têm competência para isso que essa administração não está funcionando ou não está funcionando bem. E que o que precisa melhorar. E que áreas da administração pública precisam de mais dinheiro para implementar políticas públicas voltadas à criança e adolescente. Se vocês não fizerem isso, nós vamos passar 4 anos reclamando dos órgãos públicos e nada vai acontecer. Vocês precisam ter foco, né? Eu digo sempre assim, usem uma coisa para deixar com legado. Se cada conselho até hoje que passou tivesse conseguido em 4 anos deixar um serviço daquele do 208 funcionando, nós já não precisaríamos mais de conselho tutelar. Então eu jogo isso para os conselhos desse mandato. Escolham um serviço daqueles do artigo 208 que não existem ou que não funciona bem para atuar como aquilo eu vou deixar de legado. Vocês vão continuar fazendo todas as outras coisas que vocês continuam fazendo, mas alguém dentro do colegiado vai se especializar naquilo. E vai começar a cobrar, colocando no relatório, mandando ofício, fazendo reunião e não sei o quê, para no final de 4 anos a gente tentar implementar. Imagine só, se todos os que estão nos ouvindo aí
tiver como objetivo implementar a escuta especializada. Então, nós vamos ter mais, no mínimo, aí 200 municípios que no final desse mandato, que já está quase indo para metade, né, falta 2 anos e pouco, né, se no final desse mandato terminam com a escuta especializada implementada com fluxograma e protocolo. Será um legado para vocês. E que se vocês se reeleger, fui eu que fiz, né? E muito importante, Roberto, você falar isso, porque eu sempre falo muito isso aqui com o pessoal, sempre tenho o hábito de frisar isso nas minhas lives, porque as pessoas reclamam muito do colegiado. Eu tenho vontade de fazer, eu quero fazer, mas o que me impede é o colegiado. E eu sempre falo o seguinte, eu no meu conselho, quando eu entrei em 2016, nós tínhamos aqui diversas distorções, mas eram diversas, absurdas. Eu fui uma protagonista de mudança. Então, muitas das vezes, Roberto, apenas vai ser uma pessoa que vai começar toda essa mudança. E você precisa dar o primeiro passo. É claro que de cara você não vai ter assim, a ajuda de todo mundo. Até porque, Roberto, as pessoas têm aquela certa, né, uma certa inveja. Mas está começando, chegou agora e já está querendo mudar, mas nem começou e já está botando defeito. Não é isso. A partir do momento que você tem interesse pelo que você faz não só por missão, mas você tem paixão pelo seu ofício, você se sente na obrigação, muitas das vezes, de ser protagonista em algumas mudanças. E é claro que toda mudança no início, ela vai gerar um certo desconforto, mas toda mudança é para melhorar. E precisa dessas mudanças. Então, não fiquem acanhados, não fiquem se sentindo, às vezes, acanhados em quererem serem protagonistas dessa mudança, porque alguém vai ter que começar. E quando você começa, e como o Roberto disse, você começa a fazer com que o seu colegiado veja os benefícios dessa mudança, porque o benefício ele não é só para você, é para todo o seu grupo. E querendo ou não, não está ajudando só o seu colegiado, é toda uma rede. Então você comece a fazer a mudança que você quer. Essa mudança começa de dentro para fora, é de você para fora. Então, a questão de você ter esse objetivo, você ter esse desejo de mudança, de querer mudar, porque eu falo muito, Roberto, que não é mágica. Essas mudanças, elas não vão acontecer em 24 horas, de um dia para o outro, elas vão acontecendo pausadamente. É uma mudança aqui, nossa, vitória. De repente você já consegue uma outra ali, e você vai galgando, você vai subindo degraus, você vai conseguindo, você vai conquistando mudanças, e vai chegar um momento, Roberto, que as pessoas vão ver o quão importante foram aquelas mudanças. E aí o olhar que tinham para você, às vezes, tá querendo aparecer e tudo mais, não, falar assim, nossa, como isso foi benéfico, como isso foi bom. Hoje nós conseguimos, por exemplo, fazer uma fiscalização de entidades que a gente não tinha tempo para fazer, porque nós estamos aqui focados em funções que era da assistência social do município, que era do Ministério Público, que era da equipe técnica da vara a fazer, né, que era do investigador de polícia, que era do auditor fiscal do trabalho, que era de tantos outros órgãos. Então você começa a se posicionar, a se colocar dentro ali daquela situação, e você consegue convencer os seus colegas dessa importância. Então, é muito importante que vocês façam essas mudanças, foquem no objetivo de vocês. Nós estamos indo, né, Roberto, para 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente, infelizmente, vê muitos conselhos tutelares. Nós temos mais de 5.900 conselhos tutelares em todo o Brasil. E a gente vê, infelizmente, o quanto os conselhos tutelares são assim, precários em estrutura, não só física, mas de conhecimento,
de formação, de capacitação, e eu costumo dizer, inclusive, Roberto, e vou reforçar aqui, que a gente sabe que a legislação dispõe que os conselheiros tutelares precisam de formação continuada, mas nem todos os municípios veem essa necessidade, e alguns até dispensam isso para que eles não sejam provocados como deveriam, porque o conselho tutelar bem formado, ele acaba trazendo um certo desconforto ali para o município. Então, o município, ele começa a ser obrigado a agir, a de fato exercer ali a sua atribuição, a sua função. Então, é muito importante que os conselheiros, conselheiras tutelares sejam protagonistas de mudança, sonhem alto, voem alto, vocês são essenciais para que esse sistema de defesa e garantia de fato funcione. Então, se posicionem, venham para o centro da legalidade, lutem pelos seus direitos, busquem informações, oficiem os CMDCAs, participem das reuniões, fortaleça o seu colegiado, faça grupos de estudo, procurem pessoas experientes que já estiveram na posição de vocês ou que têm experiência. Busquem essas informações, não fiquem esperando nada de município, não. Façam vocês, tem muita gente boa, capacitada, competente, inteligente aí que pode dar essas informações para vocês, que um dia passaram pelo que vocês estão passando hoje, ou que até passam, e que possam dar aí uma luz para vocês, um direcionamento, um caminho, para que vocês de fato exerçam a função de vocês com segurança, com conhecimento e muita autonomia. E que vocês de fato exerçam a autoridade de vocês sem medo, mas para que vocês exerçam a autoridade de vocês sem medo, vocês precisam buscar conhecimento. E eu falo muito, viu, Roberto, só para a gente finalizar aqui, que não adianta nada ter conhecimento e não ter ação. Tem poder quem age. Então, se você quer mudança aí dentro do seu colegiado, se você quer mudança dentro do seu município, que seja você o protagonista. Se ninguém fez a mudança, seja você o primeiro a fazer e foque nisso. É uma coisa que eu sempre digo, né? Se o Conselho Tutelar não sabe zelar pelo seu próprio direito de capacitação continuada, porque é direito e obrigação do Estado fornecer capacitação continuada ao Conselho Tutelar, como é que ele vai fazer garantir o direito de um terceiro, né? E assim, eu tenho uma fala do Nicodemos, que ele foi presidente, eu acho que agora ele é até advogado da Associação aí paulistana dos Conselheiros Tutelares, e ele foi presidente, eu acho que do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro. Eu tive numa conferência estadual aqui em Santa Catarina que ele palestrou, e foi meu primeiro ano de mandato de conselheiro tutelar lá em 2016, e ele falou uma coisa que me martela na cabeça até hoje. Eu digo para todo mundo, indo de encontro ao que você falou ali da capacitação, né? Que muitos gestores não querem que se capacite. E o Nicodemos, ele falou assim: claro que o prefeito não quer que o Conselho Tutelar se capacite, porque vai que ele aprende, né? Se o Conselho Tutelar se capacitar e aprender que ele pode tirar um prefeito do cargo, e aprender que ele pode tornar um prefeito inelegível, e aprender que ele pode representar o prefeito, fazer o prefeito pagar uma multa do bolso. É claro pode representar o delegado, tantas outras autoridades. Um secretário de saúde. Então, vai que ele aprenda, né? Então, assim, Larissa, não sei como é que nós estamos com o tempo. Eu queria te agradecer do fundo do coração essa oportunidade de mais uma vez, né? Não sua, mas mais uma vez, junto com outros palestrantes, colegas, de estar falando sobre a escuta especializada. Dizer para o pessoal aí que pode entrar em contato comigo, com a Larissa, né? A gente está aí à disposição para dar capacitações sobre temas relacionados ao Conselho Tutelar, a rede de proteção, a escuta especializada. Justamente por essa falta, às vezes, de conhecimento é que eu fiz essa publicação do terceiro livro aí,
que é os instrumentais para a rede de proteção. Não tem só modelos para o Conselho Tutelar, tem modelo para o acolhimento, tem modelo para o CMDCA, tem modelo para outros órgãos também que vocês vão estar usando aí. Então eu abrangi, eu estava muito ligado só no Conselho, e digo, não, peraí, se eu dou capacitação para a rede, eu tenho que ajudar a rede como um todo. Então esse livro Instrumentais para o Sistema de Garantia de Direito deve estar saindo agora em maio, se Deus quiser, porque eu só estou dependendo do doutor Danilo, que é o juiz da Vara da Infância lá de Carajás, que ele vai fazer o prefácio do livro, e ele está terminando um curso que vai ter dia 27 de abril. Então estou só na guarda, está pronto, já está tudo pronto, só esperando o prefácio. E já estou escrevendo o Orientações 2. O Orientações ao Conselho Tutelar 2, com outros temas polêmicos, como o transporte ao ML, quem é que leva, né? A abordagem de uma criança ou adolescente que está em situação de rua, ou está na sinaleira vendendo bala, ou está sendo explorada no trabalho infantil. Quem deve fazer essa abordagem, né? Que vocês vão saber toda a fundamentação para saber quem é que deve abordar essa criança lá na rua, lá na sinaleira, lá na praça, lá na fábrica. E não é o Conselho Tutelar. Não é o Conselho Tutelar, isso mesmo. Vocês vão saber quem é que tem que levar no ML, não é o Conselho Tutelar também. Eu vou falar sobre o termo de responsabilidade, que também não se dá para o tio, para a tia, para o irmão. Né? Termo de responsabilidade só se dá aos pais, né? Ou aquele que já tem a responsabilidade dada pelo juiz. Então vai ter vários temas aí super importantes, e vai ter também nesse de Orientações 2 a resolução 170 do CONANDA, que eu acho que, assim, muita gente não leu essa resolução. Por favor, leiam, gente. Essa resolução resolve muitos dos nossos problemas. Criou o problema. Inclusive, né, Roberto, questões de colegiado, né, comportamentos aí de colegas e tudo mais. Sim, sim. Então, te agradeço do fundo do coração, né, o convite. O pessoal aí pediu já meu telefone, eu já coloquei aí. Também estão pedindo, Larissa, que coloque aí no canal do YouTube, depois tu me manda o linkzinho, eu baixo também, coloco no canal do YouTube também a live, né, é importante para eles estar vendo. Só dos meus meios de me seguir, é só o Instagram que não tem o meu nome, né? O Instagram está como Sistema de Garantia, tá? Mas nos outros lá, o Facebook, o canal do YouTube, é tudo Roberto Almeida, é só procurar, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Estou à disposição para um próximo convite, fica à vontade aí também para me convidar, né? Eu sou apaixonado por isso, então eu faço porque eu gosto. Somos dois, viu? Somos dois. Obrigado, querida. Eu te agradeço, viu, Roberto? Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco. Eu também tenho um canal no YouTube. É só ir lá no youtube.com/Larissa Lira. A gente subiu lá vários vídeos. Eu tenho vídeos aí também que ajudam muito vocês no dia a dia. São vídeos rápidos, práticos. E a nossa intenção é ajudar vocês, facilitar a vida de vocês. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E só lembrando que começou essa semana o meu projeto 1947, 2 a 3 vezes por semana, estarei aqui ao vivo com super lives muito especiais, com assuntos e conteúdos muito importantes para todos vocês. Roberto, um grande abraço, obrigada pela sua participação. Tchau a todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem alguma informação, é só me chamar também no direct, a gente está à disposição de vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro, gente. Até mais. Tchau, Valeu, Roberto. Tchau, querido.